Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos a humilhação do Benfica em Itália, frente ao Nápoles, a contar para a Liga dos Campeões. Foi um jogo que não correu nada bem ao Benfica em termos de resultado. Considero que Rui Vitória é um treinador suficientemente inteligente para ver o que é que correu mal na equipa durante o jogo em Nápoles. O Benfica teve uma primeira parte positiva e depois um início de segunda parte verdadeiramente desastrosa. Mas logo de início, na minha opinião, um grande erro do Rui Vitória foi no 11 inicial colocar jogadores que não têm minutos e fazer uma alteração na estrutura tática. Ou seja, na minha opinião, André Almeida foi um erro de casting. Acho que é um jogador que não tinha minutos para ter presença no 11 inicial frente ao Nápoles. André Almeida vinha de uma lesão que teve no nariz e não tinha minutos para um jogo desta intensidade. Depois, a mudança de estrutura de Rui Vitória também fez com que o Benfica não fosse o mesmo, ou seja, não há rotinas para ter dois pivôs defensivos. Rui Vitória quis arriscar com André Almeida e Feiza em Cunha, os dois sendo os dois pivôs defensivos. O Benfica não tem rotinas nessa perspectiva e depois André Almeida veio camuflar um pouco o jogo de Feiza. Mas eu vou já falar sobre essa situação. Rui Vitória começa com o seguinte 11: Júlio César na baliza, lado direito Nelson Semedo, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais com Lisandro e Lindelof, dupla de pivôs defensivos com André Almeida e Feiza, no lado direito bem aberto Pizzi, no lado esquerdo Carrilho, André Horta no meio ao apoio do avançado grego Mitroglou. E então começar já com este 11 inicial e sobre a estrutura. Eu estava a dizer que André Almeida veio camuflar um pouco o jogador Feiza, que é um jogador muito importante nesta estrutura do Benfica. Feiza está habituado a jogar à frente da defesa sozinho. Para quê? Para ter a liberdade de andar sempre no corredor esquerdo ou no corredor direito a fazer as coberturas dos seus laterais, no lado direito Nelson Semedo e no lado esquerdo Grimaldo. E então Feiza, com essa liberdade, consegue sempre fazer as coberturas de um lado e do outro e depois ser o homem que inicia a primeira fase do Benfica. Com André Almeida colado a Feiza, mais ou menos é que André Almeida teria grande parte da responsabilidade do meio campo para a esquerda e depois Feiza, grande responsabilidade do meio campo para a direita. Acho que André Almeida veio camuflar um pouco o jogo de Feiza e depois os comportamentos quando era preciso sair na pressão. Feiza teve sempre um pouco desposicionado. E o problema é que o jogador do Nápoles, o Hamsik, que tem uma qualidade técnica individual acima da média, conseguia sempre receber a bola nas costas dos dois pivôs defensivos e da linha defensiva do Benfica. O Benfica, como eu já disse, na minha opinião, começou com 4-2-3-1. Vocês podem ver nesta imagem que a dupla de pivôs era formada por André Almeida e Feiza, praticamente os dois em Cunha. O Benfica apostava com 4 defesas e à frente a dupla de pivôs André Almeida e Feiza. E depois uma linha de 3 médios, na minha opinião, eram mais 3 médios, porque André Horta descia muito no terreno e colava-se à linha de Pizzi e Carrilho. Portanto, tínhamos 2 pivôs defensivos, tínhamos uma linha de 3 em que a dinâmica fazia com que André Horta viesse sempre buscar o seu jogo mais na retaguarda, e depois tínhamos Carrilho na esquerda, Pizzi na direita
e André Horta naquele corredor central, sempre à procura de uma linha de passe. Depois disse que Feiza ia sempre a terrenos mais interiores para buscar uma linha de passe. Vocês podem ver que Feiza fazia uma linha de 3, raramente André Almeida fazia essa linha. Porquê? Porque Feiza está rotinado a fazer esse tipo de situação. Feiza fazia uma linha de 3 com os centrais abertos, Lindelof e Lisandro. Depois o Nápoles entrou a todo o gás na partida, foram ali 2-3 minutos com grande intensidade, criando algumas oportunidades de golo, mas depois o Benfica cedo, aos 4, através de uma oportunidade de Mitroglou num cruzamento de Nelson Semedo, e aos 9 minutos cruzamento de Grimaldo com um remate de Mitroglou e grande defesa para o guarda-redes Reina. Ou seja, a entrada inicial do Nápoles foi a grande gás, mas depois o Benfica conseguiu equilibrar a partida ainda na primeira parte, e até aos 30-35 minutos o Benfica foi dominador, foi o Benfica que teve mais posse, foi o Benfica que jogou dentro do meio-campo do Nápoles. Depois as rotinas ofensivas estão identificadas, ou seja, os interiores, como vocês podem ver nesta imagem, os interiores dão sempre linhas de passe mais dentro, para quê? Para depois dar o corredor aos seus laterais. Nesta imagem vocês veem que Pizzi assumia terrenos mais interiores para depois dar seguimento ao corredor a Nelson Semedo. Reparem que André Horta também está numa posição já a meio campo no corredor central, dando aso à minha ideia de que o Benfica jogava com uma linha de 3 e não com 2 avançados. Depois o Benfica era uma equipa que desde o início do jogo pressionou muito alto, ou seja, na primeira parte isso surtiu efeito. Como vocês podem ver, a pressão alta do Benfica era realmente ofuscar a primeira fase do Nápoles. Nesta imagem até vocês podem ver que Feiza está muito adiantado no que diz respeito à sua função normal. Porquê? Porque André Almeida poderia dar alguma segurança em terrenos mais recuados, mas isso depois na segunda parte não se fez surtir. Há aos 18 minutos um corte exímio de Grimaldo, em que dá o canto para o Nápoles. O Nápoles faz 1-0 num canto de bola parada, em que o Benfica, como vocês sabem, defende a zona, e realmente Feiza nesse momento esteve muito mal. Porquê? Porque deveria ter antecipado o lance e ter atacado a bola. Portanto, o Nápoles faz 1-0, na minha opinião, contra a corrente do jogo. O Benfica estava a mandar na partida e aos 19 minutos dá certamente o golo do Nápoles. Depois do golo, o Benfica continuava a pressionar alto, continuava a querer mandar no jogo e rapidamente marcar o seu golo, mas depois eu acho que a partir dos 35 minutos o Benfica começa a descer um pouco, o Nápoles começava a tomar conta da partida. Era um jogo em que a bola estava no meio campo do Benfica, com o Nápoles num ataque posicional. Ora, o jogo estava no meio campo do Nápoles, com o Benfica num ataque posicional. Isto porque Carrilho, eu não entendo porque é que Carrilho foi a opção do Rui Vitória, não entendo André Almeida e a estrutura do Benfica, como não entendo a inclusão de Carrilho. Porquê? Porque quando o Benfica recebia a bola não conseguia imprimir velocidade. Porquê? Porque Pizzi não é um jogador muito rápido e do outro lado Carrilho, que deveria assumir essa função, também não conseguiu imprimir essa velocidade. Ou então o Benfica, quando recuperava a bola na sua transição defensiva e depois passava para a sua transição ofensiva, era sempre num jogo mais apoiado, num passe curto, no intuito de chegar ao meio campo do Nápoles e conseguir a sua organização ofensiva através de um ataque posicional. Mas como estava a dizer, o Benfica a partir dos 35 minutos decai um pouco na partida, o Nápoles começa a encontrar espaços na pressão alta do Benfica. Vocês reparem que quando o Benfica pressiona alto com o Mitroglou e André Horta mais afastados da linha média, vai criar um buraco.
Depois, quando os dois jogadores estão mais à frente, a linha média tem tendência a subir um pouco, no caso de André Almeida e Feiza, e depois cria outro buraco entre a linha média do Benfica e a linha defensiva. Ou seja, o Benfica foi uma equipa em quase campo inteiro, o que permitiu depois que o Nápoles conseguisse explorar esses espaços que o Benfica estava a permitir. Depois, não consigo entender, eu já falei sobre Carrilho, não consigo entender como é que o Rui Vitória deixa Sérvi no banco. Sérvi é um caso de estudo, vi nele grandes qualidades, grande velocidade, é um jogador que desequilibra de 1 para 1 e continua no banco. Não percebi porque é que Salvio também foi para o banco, não percebi porque é que Guedes também foi para o banco de suplentes. Eu acho que Rui Vitória... ano passado apostou também na Champions, jogando sempre com a melhor equipa. Este ano parece que quer mudar um pouco o processo, mas ele rapidamente vai-se aperceber que, tanto na Champions como no campeonato, o Rui Vitória tem que colocar o melhor 11. Porquê? Porque há tempo de recuperação. O tempo de recuperação chega e sobra. O futebol moderno vive deste tipo de situações. Não é como há 20 anos atrás, que as equipas tinham que descansar, os jogadores tinham que descansar e depois, porque tem jogos a meio da semana e ao fim de semana. O futebol moderno hoje em dia há sistemas de recuperação que faz com que o jogador rapidamente recupere, e eu não percebi esta gestão. Depois, na segunda parte, o Benfica, eu acho que os primeiros 2-3 minutos o Benfica entrou personalizado, continuava a ter bola, mas depois Lisandro falha um passe, ou seja, o central está aos 49 minutos, Lisandro está um pouco avançado no terreno, falha um passe e aí dá um puro contra-ataque do Nápoles. Lisandro depois tenta recuperar a bola, faz a falta e num livre direto o Nápoles faz o segundo golo. 2-0 em casa do adversário, era já um resultado aos 49 minutos, um resultado perigoso para aquilo que o Benfica tinha feito na primeira parte. Iniciou uma segunda parte em que teve 2-3 minutos ainda em bom nível, mas depois aos 49 o golo, 49-50 minutos o golo do Nápoles, fazendo o 2-0. O Benfica continuou com os mesmos comportamentos, continuava a pressionar alto, continuava a dar muitos espaços entre linhas à equipa do Nápoles, e para mim o grande desequilibrador do sistema ou da estrutura do Nápoles foi certamente Hamsik. Quem tiver a oportunidade de ver o jogo por completo, passando na box para trás e ver o jogo novamente, vocês vão reparar que Hamsik foi o jogador mais preponderante na estrutura do Nápoles, quando ele recebia a bola sempre em espaços que normalmente o Benfica não costuma dar. Depois, Júlio César também tem uma cota parte de culpa sobre o que aconteceu no penalti e que fragilizou certamente o Benfica. Eu não achei normal as declarações de Júlio César antes do jogo. Como treinador não achei normal. Ele diz que não está habituado a este tipo de situação quando há gestão de guarda-redes, não está habituado, mas depois diz que não fica triste nem chateado. Ou seja, ele sente a necessidade de falar publicamente que não se sente triste nem chateado. Há necessidade de falar sobre isso, na minha opinião, é porque no interior de Júlio César ele não está confortável com esta situação, com esta mexida de guarda-redes. Eu acho que Júlio César perdeu o seu caminho para Ederson. No penalti, ele sai muito tarde à bola, consegue fazer o penalti e o golo do Nápoles era inevitável. O golo para o Nápoles, 3-0 para o Nápoles. Depois, antes do golo, sai Horta e entra Sálvio. O Pizzi fica no apoio a Mitroglou. Também não é aquele jogador que, na minha opinião, poderá fazer dupla com Mitroglou. Vocês reparem que, para jogar na frente com dois avançados, um mais recuado e um ponta-lança fixo, por exemplo, Mitroglou, o jogador que serve Mitroglou tem que jogar entre linhas, tem que jogar atrás da linha do meio campo do adversário e à frente da linha defensiva do adversário. André Horta não conseguiu esse papel. Porquê? Porque André Horta descia muito no terreno, pisando terrenos que não era para a função dessa posição. E depois Pizzi também, o jogo, depois do penalti, há um 3-0, o Benfica cai animicamente, psicologicamente vai abaixo. O Nápoles depois tranquilamente consegue fazer o seu jogo. Benfica
tem grandes dificuldades, o Benfica morre, o Benfica fica desorganizado defensivamente, psicologicamente afetado, muitos erros individuais, muitos passos falhados, muitas perdas de bola, e o coletivo nunca funcionou como deveria ter funcionado. Aos 66 sai o Carrilho para entrar Guedes, troca por troca. Finalmente Gonçalo Guedes joga na posição que eu concordo. Gonçalo Guedes tem que jogar nos corredores laterais e depois sim fazer diagonais para dentro. O Benfica, a partir deste momento, melhora um pouco. Também o Nápoles desce a intensidade e aos 70 minutos há um gol do Benfica através de Gonçalo Guedes. Velocidade, insistência, o acreditar, depois de um passe menos bom de Jorginho, jogador do Nápoles, mas Guedes acredita, vai para cima, passa pelo guarda-redes e marca o golo. Reparem que no golo do Benfica, de Gonçalo Guedes, ele não tinha ninguém no apoio, ou seja, era ele contra o mundo. Vocês viam já que o Benfica, na sua organização defensiva, não existia, mas Gonçalo Guedes acaba por fazer o golo do Benfica. Depois sai Feiza e entra Zé Gomes, ou seja, o menino de 17 anos estreia na Liga dos Campeões. Pizzi vai para um lugar mais recuado, para número 8, e Zé Gomes joga na frente com Mitroglou. Aos 85 minutos dá o gol do Benfica, através de Sálvio, uma movimentação que o Benfica deveria ter feito isto há mais tempo, uma movimentação que vem de fora para dentro, ou seja, é nas costas da defesa do Nápoles, num passe de André Almeida, fazendo o 4-2. Ou seja, Júlio César foi um elemento menos bom, ou seja, uma saída em falso e depois dá o penalti para o Nápoles, na culpa de 2 golos sofridos. A estrutura do Benfica não foi a mais correta, com 2 pivôs defensivos, não tem rotinas para jogar com 2 pivôs, camuflando muito o jogo de Feiza. Depois Carrilho está em sub-rendimento, não é Carrilho que estamos habituados a ver. Depois deixando no banco como Gonçalo Guedes, Sérvio e Sálvio. Acho que o Vitória vai ter que analisar muito bem o jogo, vai ter que corrigir este jogo. 4-2 é um resultado muito pesado para um tricampeão nacional, frente a um Nápoles que nem sequer é campeão de Itália. Portanto, vamos ver como é que vamos encontrar as próximas jornadas da Liga dos Campeões. Da minha parte, muito obrigado para mais uma análise a uma equipa portuguesa da Liga dos Campeões, ao Benfica. E maltinha, um grande abraço e até ao próximo vídeo.